Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver depois vendo a discussão no YouTube, né? Estamos aqui na noite do dia 3 de outubro, né? O dia seguinte ao primeiro turno das eleições gerais brasileiras, né? E esse daqui é o projeto Voyeur Político, né? Um projeto de extensão universitária que a gente mantém no Departamento de Ciências Sociais da UF Campus, é um projeto coordenado por mim. Eu sou o professor Geórgio Coutinho, sou professor da área de Ciência Política no Departamento de Ciências Sociais. Esse é um projeto que a gente começou há um ano, né, fazendo reuniões sazonais com diferentes colegas das áreas jornalismo, história, política, sociologia, para a gente meio que monitorar e acompanhar essas eleições de 2022, né? Inclusive, até mesmo o Jefferson teve na inaugural lá há um ano atrás, né? Bom, esse é o nosso sétimo encontro só para discutir eleições, tá? E agora a gente já tem aí, né, o que ocorreu, né? A gente está aqui no dia seguinte, né, ao processo eleitoral, né? Tudo devidamente apurado, muitas análises correndo lá e cá, né? E eu convidei hoje dois colegas para justamente discutirem aqui esses resultados, quais são os prós, quais são os contras. Vai ser uma conversa, como eu falei, livre, né? Desse retrato de país que saiu, né, dessas eleições de 2 de outubro de 2022. Qual é o retrato? O que a gente pode compreender da vontade do eleitor, né? O que está expressando, né, nessas eleições que nós fizemos ontem, né? Inclusive, como todos já sabem, já está aí, né, com 2 turnos para algumas disputas estaduais e para a presidência da República, né? Bom, nessa conversa de hoje, né, nós temos aí, como eu falei, o Jefferson voltando, né, aqui ao Voyeur Político, e a estreia do querido Ricardo André, né, que a gente, inclusive, já conversou, né, faz tempo, né, sobre fazer, de repente, uma participação, que seja a primeira, inclusive, né, aqui no nosso projeto, né, e vou apresentar ambos, né. O Jefferson, como eu falei, já foi aqui, já apareceu no Voyeur, ele escreve com a gente também no blog Autopoiese Virtu, né? E agora, recentemente, né, está trazendo aí o título de doutor pela UFSCar, a tese, inclusive, que eu tive o prazer de conhecer antes de ser defendida, discutindo justamente a relação aí entre política e futebol, né, de uma maneira muito, muito inteligente. Além de tudo isso, o Jefferson também é professor do Instituto Federal de São Paulo, no campus Sertãozinho. Ricardo André Vasconcelos, ele é bastante conhecido aqui na região, ele tem uma militância profunda na discussão, na própria formação do jornalismo contemporâneo aqui da nossa região, né? Ricardo atuou em diversos veículos, foi editor-chefe da Folha da Manhã. Eu me lembro que a gente se conheceu na época justamente dos blogs sujos, né, Ricardo? Justamente a gente arrumava confusão aqui com parte do establishment político local, né, local e regional, né, onde nós fomos, inclusive, digamos, algumas vezes ameaçados de maneira indireta, né, por parte desse establishment, né? Ou seja, o Ricardo tem uma atuação muito relevante no jornalismo político, né, regional, né, e também, né, agora atua mais no campo do direito, né? E, enfim, é um prazer, até porque tem uma particularidade do Ricardo de discutir resultado eleitoral, né? Digamos que é um dos esportes sazonais aí que o Ricardo pratica, né?
nas discussões políticas aqui entre nós. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos comentar um pouco, né, sobre essas eleições. Há motivos para poder comemorar, há lágrimas que precisamos chorar, enfim, vamos um pouco nessa discussão. Vocês vão ter cada um aí até 15 minutos, né? Claro que se precisar um chorinho a gente dá, né? Para poder fazer um cenário geral, né, de como que vocês avaliam essas eleições de 2022, aí fiquem à vontade. E como a gente já fez o acordo, né, a gente vai começar por ordem alfabética. No caso, a gente vai começar aí com o Jefferson. Uma coisa interessante que nós temos aqui é que justamente um convidado está no estado do Rio e o outro está em São Paulo, né? Então, são dois estados que, de alguma maneira, surpreenderam, e alguns diriam até negativamente, né, diante dos resultados que entregaram ontem nas urnas, inclusive agradecendo aqui a presença da Adriana, que chegou aqui na audiência nesse momento. Então, sem mais delongas, vamos nós. Né? Peço desculpas por essa voz de pato, né? Eu acho que toda a tensão e da angústia aí que aconteceu durante esse processo, meu sistema imunológico respondeu com resfriado justamente hoje. Estou com a voz ligeiramente anasalada, mas vamos nós com mais esse episódio, o 7º episódio do Voyeur Político discutindo eleições. Jefferson, está contigo aí, irmão. Pode ter seus comentários. Como eu disse, quando tiver com 10 minutos, eu vou assinalar no chat. Quando tiver com 15, eu assinalo novamente. Tá bom? Fica à vontade para o exercício de análise de conjuntura que você vai fazer aí. Obrigado, mais uma vez, por ter aceitado o convite, assim como também, Ricardo. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço a presença do Ricardo, que estou conhecendo agora, pelo menos virtualmente, e a presença da Adriana. Enfim, acredito que tem algumas questões fundamentais para a gente levantar e até em todas as análises, conversas, a gente tem dito que, bom, é possível olhar o copo das duas formas, né? O meio cheio e o meio vazio. Porque, por um lado, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro teve um pouco mais de voto se comparado ao primeiro turno de 2018, mas dessa vez ele teve um partido que tem uma máquina partidária muito forte, com muito recurso de campanha, e vem defendendo a reeleição com a edição de uma série de medidas visando o cenário eleitoral, ampliação do auxílio, a mudança, né, na precificação dos combustíveis. Então, tudo isso teve um resultado, digamos, pelo menos nos cálculos da inflação. Ainda a gente não tem nenhuma pesquisa para dizer o quanto isso foi decisivo para esse percentual de voto, mas o fato é que a primeira vez que um postulante à reeleição não fica em primeiro lugar no primeiro turno, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental aí para a gente tratar. E aí, quando a gente olha São Paulo, por ser o maior colégio eleitoral assim do Brasil, tem um peso muito grande nessa diferença, né, de resultados a favor do Bolsonaro. Então, tem alguns dados que eu acho fundamental trazer, assim, para a gente, de certo modo, entender um pouco melhor ali. De fato, a diferença que o Bolsonaro teve em relação ao Lula não estava prevista nas pesquisas, né? Mas é muito importante deixar claro que as mesmas pesquisas davam no sábado, no dia 1º de outubro, que, por exemplo, nas eleições estaduais, havia ainda 34% dos eleitores sem a definição de um candidato, né? Se a gente observar a votação que o Haddad teve, o Datafolha acertou na pesquisa espontânea, né? Aquilo que ele cravou, o Haddad de fato teve. E boa parte desse eleitorado que se colocava indeciso na véspera, aparentemente aí migrou não só para o Tarcísio, né, mas também para o Marcos Pontes, né, o candidato do Bolsonaro para o Senado, e também para o próprio Jair Bolsonaro.
Existem questões muito peculiares para tentar compreender o estado de São Paulo. Uma delas é a distribuição do eleitorado, né? Porque, diferente de boa parte dos estados brasileiros, não há uma concentração maciça do eleitorado na capital e na região metropolitana, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, apenas 26,8% do eleitorado está na capital, né? Menos da metade do eleitorado está na região metropolitana de São Paulo. Então, a maioria do eleitorado paulista se encontra no interior. E na primeira ocasião que eu tive a oportunidade de participar aqui no Voer, a gente falou, né, de algumas projeções. Naquela ocasião já ficava muito claro a dificuldade de uma terceira via, né, emplacar. Ainda discutia-se se o Alckmin seria candidato a presidente, se seria candidato ao governo do estado e como isso aconteceria. Mas desde ali a gente já falava a dificuldade dessa terceira via emplacar. Mas uma das coisas que eu quis enfatizar naquela época, né, é a questão do que o bolsonarismo chama de Brasil profundo, que me parece que, de fato, isso tem sido uma grande incógnita, inclusive para os institutos de pesquisas captarem a tendência desse eleitorado, né? Então, quando a gente pega os resultados na Grande São Paulo, por exemplo, não há muita distorção em relação àquilo que os institutos de pesquisas apontavam. Mas no interior, a diferença é gritante. E a gente está falando de mais da metade do eleitorado paulista. O eleitorado paulista é de 34,6 milhões, né, de pessoas. E estão no interior 18 milhões de eleitores, né? Então, um número bastante significativo. E por que eu estou trazendo esses dados, assim, de entender um pouco os resultados no interior? Porque nas eleições passadas, por exemplo, de 600, mais de 650 de 645 municípios, o PT ganhou só em 14, no estado inteiro de São Paulo, né? E no primeiro turno, né? Fazendo comparação sempre com o primeiro turno. E dessa vez aumentou a quantidade de municípios em que o candidato do PT vence, né? Então, não vou entrar nesse debate, mas existe inclusive o debate de que o lulismo possa ser maior do que o petismo, né? A gente tem visto muito desses comentários. Mas o fato é que houve um crescimento, né, de quantidade de cidades, houve um crescimento em redutos extremamente conservadores, como é o caso, por exemplo, aqui de Sertãozinho, que a proporção era de 2-1 na eleição passada. O Haddad não chegou no primeiro turno nem aos 30%, e o Lula bateu 40%. Né? Esperava-se uma vitória esmagadora do Bolsonaro, que teve mais de 60% nas últimas eleições, e foi só de 50,5% dos votos válidos. Então, isso é um dado também para a gente perceber que teve uma avalanche, né, um posicionamento do eleitorado do interior, muito vinculado ao agronegócio, tanto que algumas frases do Lula foram muito divulgadas e debatidas aqui, como a retirada do contexto daquela frase sobre a relação entre agronegócio e fascismo, na primeira entrevista do Lula no Jornal Nacional, que foi exatamente o sentido que ele disse, que foi explorado, obviamente, né? A forma como se explorou isso foi de uma maneira muito, muito diferente, gerando reações, e uma outra frase também retirada do contexto, lá no programa do Ratinho, em que ele fala do capial do interior, como se ele estivesse atacando, né, as pessoas do interior, e assim, né, consequentemente, fazendo a crítica ao Jair Bolsonaro. Então, esses foram fatores muito debatidos. Na sexta-feira, participando da reunião do nosso grupo de estudos da UFSCar, o NEPLA, né, Núcleo de Estudo dos Partidos Políticos Latino-Americanos, eu fiz questão de enfatizar um detalhe, né, que eu estava muito incomodado com o tipo de avaliação que foi feito pelo debate ocorrido na quinta-feira, né? Então, o debate ele ficou muito concentrado ali se o padre, né, ou o falso padre, qual o papel que ele cumpriu ali. E muita gente dizendo assim, mas o Bolsonaro falou muito, né, de corrupção e falou muito de aspectos religiosos,
e de pautas morais que não são mais tão candentes nas eleições desse ano, né? E isso, as pessoas que fizeram essa argumentação, inclusive na imprensa, levaram em consideração as pesquisas que perguntavam para o eleitor quais eram as principais preocupações, que vinha primeiro o desemprego, né, a questão da fome, mas as pessoas esqueceram de um detalhe. Ainda que a corrupção não fosse o problema mais saliente nesse momento, ela era o terceiro. Então, ela ocupava um espaço importante da preocupação para certo segmento do eleitorado. E segundo, me pareceu um desempenho do Jair Bolsonaro muito, muito bom para o que ele pretendia. Porque o que o Bolsonaro pretendia claramente era falar para o eleitorado evangélico, porque nas 2 últimas semanas, o aumento que as pesquisas de intenção de voto captavam de intenção de voto para o Lula estava muito relacionado à redução da diferença, né, dos votos para o Lula em relação ao Bolsonaro no eleitorado evangélico. Então, ali, o Bolsonaro ele agiu de uma maneira muito bem direcionada, porque ele estava falando para um eleitorado que, de alguma maneira, não é refratário, não alimenta uma rejeição tão forte para ele, mas que poderia, eventualmente, votar no Lula, segundo aquelas pesquisas. Então, havia uma estratégia ali. E, nesse momento, eu acho que muitas análises que foram feitas às vésperas das eleições misturavam um pouco de desejo do que propriamente a compreensão do que estava por trás, né? E em vários momentos, não só agora, como em toda a trajetória política do Bolsonaro ao se projetar para presidente, em vários momentos as coisas que ele fez muitas vezes foram simplesmente colocadas no âmbito de uma irracionalidade, de uma certa, né, falta de controle, quando, eu não estou dizendo que tudo, mas quando muitas vezes tem uma estratégia por trás ali, pensada, elaborada e muito bem estruturada, né? Então, dito isso, eu quero reafirmar que é a maior votação que um presidente obtém em primeiro turno para o Lula, mais de 57 milhões de votos, o que já é superior até o que o Bolsonaro conseguiu no segundo. Isso é importante frisar. O Bolsonaro teve mais votos que o primeiro turno de 2018, mas com uma máquina poderosíssima, o que ele não tinha em termos de estrutura partidária, tempo de televisão, palanque, em 2018, e sendo aquele que defendia o mandato. Com isso, eu não estou aqui afirmando que serão 3 semanas fáceis. Ao contrário, é uma diferença pequena, né, de 5%, que coloca um certo risco, né? Mas é uma diferença que, apesar de não garantir uma vitória de antemão para o Lula, ela tem alguns dados que a gente também precisa trabalhar. Por exemplo, a abstenção nesse ano ela foi de 20,95%, só 0,6% maior do que do ano passado, né? Então, nas últimas 3 eleições, tem sido mais ou menos esse o dado. Não existe aí, é claro que pode haver um aumento de um engajamento maior em função de um segundo turno, mas não existe aí também uma novidade de que faltam tantos eleitores assim a serem inseridos no processo eleitoral. E um outro dado que eu acho fundamental é que quando a gente pega o total de votos válidos, nós tivemos muito mais votos válidos esse ano do que em 2018, né? Porque a gente teve só 4,4% de votos brancos e nulos somados. Em 2018, eram mais de 8%, era 8,79%. Então, é possível de se observar nas próximas pesquisas, né, de repente, uma certa, digamos, equilíbrio entre os dois candidatos, mas é possível também que a gente possa imaginar que não é muito provável que uma onda desse tipo, né, de surpresas em relação às pesquisas até do dia anterior, aconteça exatamente da mesma forma, né, porque faltam poucos eleitores a serem efetivamente inseridos no processo eleitoral e porque o percentual de brancos e nulos já é menor do que vinha acontecendo. Então, acho, sim, que tem que se preocupar, a estratégia precisa dialogar melhor com esse eleitorado do interior, com o eleitorado evangélico,
é preciso reafirmar a liderança em Minas, né? Porque os presidentes que são eleitos no Brasil ganham em Minas. A gente não tem essa... até agora não teve algo diferente. Mas é possível também perceber que, apesar dos pesares, em São Paulo, o PT fez 18 deputados estaduais, apenas um a menos do que o PL do Jair Bolsonaro. E é possível também lembrar que houve um crescimento importante da bancada do PT, de 56 para 68 deputados, e a federação, né, juntamente com o PV e o PCdoB, tem 80 deputados. Né? Então, existe aí uma série de dados que precisam ser resgatados, apesar do resultado final, né, ontem ter dado aquela sensação de uma ducha de água fria. Até porque talvez o diálogo sobre uma vitória no primeiro turno e a forma como as pesquisas foram analisadas talvez tenha criado uma expectativa que não eram efetivas, né? Em 2006, o Lula tinha 50,5% das intenções, dos votos válidos na última pesquisa e não ganhou no primeiro turno. Quando o Fernando Henrique venceu, ele estava com mais de 50%, mas acima da margem de erro. Né? Então é muito difícil vencer eleições no primeiro turno no Brasil e mais difícil ainda concorrendo com o titular do cargo que defende o seu mandato. Né? Então isso é importante, talvez fazer esse apontamento, que as expectativas criadas em torno de uma vitória no primeiro turno foi colocar muito em pauta uma probabilidade que não era maior. Há 10 dias da eleição, um pouco mais de uma semana, o próprio Lavareda, falando ele fez um agregador de pesquisas, né? O Lavareda falava, olha, as chances, isso há 10 dias da eleição, de ter segundo turno é de 2/3. Né? Só existe 1/3 de chance de não ter. Né? E o que nós vimos é que se houve uma movimentação de voto nos últimos dias, essa movimentação foi em direção do Bolsonaro, evitando aí a vitória em primeiro turno. E, apesar de tudo, faltou pouco. Né? Então, há aí uma importante responsabilidade de manter esse eleitorado e de melhorar o diálogo com o interior, né, do Brasil, não só do estado de São Paulo, eu falo de São Paulo, mas a gente vê um comportamento muito parecido no Centro-Oeste, interior do Paraná, Santa Catarina. No Rio Grande do Sul é uma questão mais interiorana, porque o PT teve os melhores desempenhos em Porto Alegre, né? Então, é preciso olhar e se aproximar desse eleitorado, junto com o eleitorado evangélico, né? Eu paro nesse momento por aqui, para depois a gente debater. Excelente, Jefferson. Acho que você fez um panorama geral aí, justamente se é chegar nos 15 minutos nesse momento. O Jefferson lá de Sertãozinho, mas ele é quase um britânico em termos de controle de horário. Então, vamos passar. Ricardo, eu tive que parar aqui o seu áudio. Você consegue abrir o teu aí? Abri. Beleza. Então vamos nós. Que Então bom. agora, vamos passar a palavra agora para o grande Ricardo André Vasconcelos, poder dividir um pouco aí das percepções dele, né, sobre o que foi esse primeiro turno, né? Tá com você agora, Ricardo. Obrigado, professor Giorgi, pelo convite. E já te perdoo pelos exageros em relação à minha pessoa. Obrigado. Boa noite, Jefferson, a Patrícia, a Adriana. Começando pelas pesquisas, a pesquisa dá um certo gás para as torcidas, né? A gente fica querendo que a eleição acabe com a pesquisa, né? Bom, não vou fazer eleição, não. A pesquisa já é suficiente para a gente, quando interessa para a gente, né? Mas eu tenho, hoje, desde ontem à noite, hoje durante o dia, eu li muitas críticas aos institutos de pesquisa, inclusive o PL, acho que foi o Ricardo Barros, que é o líder do PL, aquele famoso lá de
CPI das vacinas, né, da Covaxin, já coletando as assinaturas para a CPI do Instituto de Pesquisa, dizendo que houve um erro muito grande. Na verdade, não houve. Quanto à votação do PT, principalmente em nível nacional, os institutos todos praticamente acertaram dentro da margem de erro, né? A pesquisa do Datafolha de sábado dava 50, o do IPEC, se não me engano, dava 51. O que aconteceu, que os institutos estavam já percebendo, mas ainda não deu tempo de registrar, foi a onda crescente do voto útil em favor do bolsonarismo. Foi aquele voto envergonhado, aquele voto mais contrito, para as coisas que, como eles trabalham muito nos subterrâneos, me parece que houve uma ordem geral ali pelo grupo de WhatsApp, não façam muito barulho. Tanto que você não via na rua os carros com bandeira do Brasil, você não via nas ruas os carros com adesivo de Bolsonaro. Eu achava estranho isso. Gente, será que o pessoal está tão envergonhado assim, vai voltar envergonhado? Acho que foi o que aconteceu, tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Minas. Por isso que nesses estados que representam 50% do eleitorado nacional, a diferença foi muito menor em relação ao que apontavam as pesquisas. No Rio de Janeiro, que as pesquisas últimas apontavam um empate técnico, o Bolsonaro teve 10 pontos a mais do que Lula. Em São Paulo, ficou mais ou menos 7 pontos a mais. As pesquisas davam que o Lula estaria na frente, tanto que lá foi um arrastão. As pesquisas davam o Haddad na frente do Tarcísio. Até a semana anterior, a gente alimentava que o Tarcísio não fosse para o segundo turno, quem iria era o Rodrigo Garcia, que seria o cenário ideal. Tirar o palanque do Bolsonaro no segundo turno em São Paulo seria o ideal. E até o Marcos Pontes saiu lá da terceira colocação e derrubou o Márcio França. Quer dizer, em Minas é muito interessante, como o professor Jefferson lembrou bem, e quem ganha em Minas ganha no Brasil. Minas é o retrato do Brasil. Tanto que nesses estados todos a diferença foi exata, 5% entre Bolsonaro e Lula, com Lula na frente em Minas Gerais. Lá foi 48-29 contra 46-60, enquanto em nível nacional o Lula teve 48-43 contra 43-20. Então, 5 pontos mais ou menos, tanto em Minas quanto no Brasil. Tanto que a primeira preocupação do presidente Bolsonaro ontem foi logo se cercar do Zema, né? Tanto que o Zema hoje já declarou apoio, desde a campanha. Na campanha ele não declarou apoio com medo de perder os votos dos petistas, né? Porque lá, né, o Lula estava na frente 14, 15 pontos, então ele não disse que não ia votar em ninguém, não ia fazer campanha para ninguém. Mas sempre foi um bolsonarista e vai estar no segundo turno com o Bolsonaro. Mas vendo o lado agora um pouco cheio, a existência de um segundo turno, a prorrogação, como disse o ex-presidente Lula, do pleito, do jogo, da partida, por um lado, é bom que legitima de uma vez por todas o pleito eleitoral. Tira, rouba, sequestra o discurso bolsonarista de tentar deslegitimar o processo eleitoral com as urnas eletrônicas. Olha, um candidato que questionava as urnas eletrônicas ficou em primeiro lugar até os 70% da apuração dos votos. Quem acompanhou como nós acompanhamos, segundo a segundo, cada flash daquele do TSE era um choque no coração, até chegar aos 70%, quando o Lula passou ali o atual presidente. Então, esse candidato que o tempo todo tentava disseminar para os seus eleitores, para o país, para o mundo, que o sistema eleitoral brasileiro não era confiável, não tem mais discurso. Tanto que ontem, lá no cercadinho dele, que ele falou durante quase 1 hora, ele não tocou nesse assunto mais, né? E
anunciou que vai buscar alianças e tal, e já praticamente tirou do caminho dele a buscar aliança com Simone Tebet, Soraya Tronic e o Ciro. Tanto que ele botou apelido ali na Soraya, chamado de Trambique, Soraya Trambique, é aquele tipo dele, né? De um político que não tem estatura moral para ser presidente da República, chegar ao ponto de acabou de passar para o segundo turno, de disputar com uma senhora que é senadora, já bota apelido nessa senhora, e deixando a entender que ela é decoradora de motéis, é decoradora daquilo que vocês sabem, que ela tem, a família dela tem uma rede de motéis lá no Mato Grosso. Não é demérito nenhum, um comércio normal como qualquer. Mas a minha preocupação, não é minha decepção, é minha decepção como ser humano, realmente, é ver que 50 milhões de pessoas votaram numa pessoa que durante 4 anos mostrou toda a sua crueldade, a sua desumanidade, a sua homofobia, a sua misoginia. Uma pessoa que não tinha empatia, a palavra que eu nem gosto de falar, mas veio assim, empatia com nada nesse país. Uma pessoa que despertou em pessoas que moram com a gente, que são vizinhos da gente, despertou o que há de pior nas pessoas. Essa pessoa teve 50 milhões de votos. Pior do que isso, ou tão pior do que isso, o ministro da Saúde, que destruiu a saúde, foi eleito deputado federal no estado, um dos estados mais importantes, o estado do Rio de Janeiro. A ministra do Meio Ambiente, que não tem nenhum... A ministra dos Direitos Humanos, que não tem nenhum respeito aos direitos humanos, foi eleita senadora pelo Distrito Federal. O ministro da Cultura, que acabou com os instrumentos de apoio e fomento à cultura no país, foi eleito deputado federal. O ministro da Ciência e Tecnologia, que de Ciência e Tecnologia não tem nada, destruiu os instrumentos, os institutos de Ciência e Tecnologia do Brasil, foi eleito senador por São Paulo. O ministro do Meio Ambiente, um criminoso, foi eleito deputado federal por São Paulo. E o ministro da Justiça, aquele ex-juiz, que impediu a candidatura de Lula em 2018, em troca de ser ministro do STF, que depois acabou sendo compensado com o Ministério da Justiça, que acabou também saindo, foi eleito senador pelo estado do Paraná. Então, essa é a minha tristeza, a minha desilusão com esse país. Mais do que isso, eu estou esperançoso que vamos chegar, vamos derrotar o bolsonarismo dia 30 de outubro, até estou. Mas o bolsonarismo não se derrota só não elegendo o Bolsonaro. Vai ficar muito mais tempo. E você vai ter um Congresso, e apesar de ter eleito pessoas muito, muito boas, muito combativas, no sentido contrário, você vai ter um Senado, se tiver ali a União, como estão pensando em fazer uma federação entre a União, que é o nome do partido, PP, mais o PL, que elegeu, acho que 12 ou 13 senadores, eles vão ter 42 senadores. E os senadores é no Senado que se sabatina e escolhe os ministros das cortes superiores. Não é só o STF, não. É da STJ, do STM, e do TST, do Trabalho. É no Senado que se processa o presidente da República em eventual processo de impeachment. É no Senado que se processa os ministros do Supremo Tribunal Federal. E você tendo uma Câmara grande, com uma bancada grande, conservadora, e o Senado com maioria conservadora, se o presidente for reeleito, você não tenha dúvida, eles vão desfigurar a Constituição de 88. Nós vamos voltar a um período pré-88. Eles vão fazer uma reforma constitucional tirando direitos. Tirando aqueles direitos mais importantes que foram dados não pelo Poder Legislativo,
não pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, que é o aborto de anencefalo, a união homoafetiva e várias reservas indígenas que o Congresso não teve coragem de fazer, o Supremo fez. Você, com a maioria no Congresso, você faz uma reforma na Constituição tirando tudo isso. Algumas coisas na Constituição, que são muito poucas, está no artigo 60, parágrafo 4º, que são as cláusulas pétreas. É muito pouco. Isso não pode mexer. Mas eles talvez tenham um número até para fazer uma constituinte, que seria o maior desastre de todos. Uma coisa é certa, tanto que ontem perguntaram para ele, para o Bolsonaro, no cercadinho, um repórter perguntou, e ele não quis falar sobre isso. Mas o artigo 151 da Constituição só fala que o Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros, entre os brasileiros com maior de 35, menor de 65 anos, de notável saber jurídico e moral ilibada. Esse número pode mudar. Basta ter uma emenda condicional com 2/3 das duas casas em 2 votações. Eles não fizeram isso nessa legislatura porque não tinham um número suficiente. Na próxima vai ter. Então, ele já tem 2 ministros, ele indicou, vai indicar mais 2 no ano que vem, porque a Rosa Weber sai em outubro, o Ricardo Lewandowski deve sair, acho que, se não me engano, março ou abril de 2024. Se ele aumentar para 15 o número de ministros supremos, para 15 ele vai ter 8. É o pior dos mundos. Então, se não reelegermos o Bolsonaro, o Lula já vai ter dificuldade de governar com esse Congresso. Mas ele é muito traquejado para fazer essa negociação com o Congresso de nível um pouco mais alto, porque aprendeu com os 2 outros governos como não fazer. Né? Então, o que está em debate neste momento, nessa eleição, nesse segundo turno, justamente é isso. Se vamos continuar para frente ou vamos retroagir a pré-88. Eu já tenho quase 15 minutos, só queria falar uma coisa. Enquanto essa corda estica de um lado, quanto mais a corda dos conservadores estica de um lado, favorece também o outro lado, se sente força para reagir. Tanto que, pela primeira vez, foram eleitas 2 mulheres trans para a Câmara Federal, 3 trabalhadores do MST, 2 trabalhadores do MST para a Câmara Federal e 5 para as Assembleias Legislativas. Inclusive, a nossa querida Marina do MST aqui com o meu voto. Obrigado. Excelente, Ricardo. Excelente conjunto de reflexões, inclusive também, logo deixando claro, também votei na Marina, fiz campanha pela Marina do MST, inclusive um abraço para a galera da campanha, para a própria Marina, né? Excelentes exposições. Eu vou fazer agora, acho que, primeiro, deixar em aberto, tanto para a Adriana quanto para a Patrícia, se quiserem fazer questões para o Ricardo ou para o Jefferson, fiquem à vontade, pode ser por texto no chat, ou também quiserem abrir o microfone, poder fazer as questões, também podem fazer. Tá? Eu vou fazer uma questão geral para os dois, eu quero ouvi-los. Tá? Uma única questão, pelo menos nesse momento, para instigar uma reflexão. Lá atrás, tá, no início do ano, havia, especialmente aí, Jefferson, no nosso campo, né, na ciência política, havia uma hipótese de que essa eleição ela poderia ser uma eleição de plebiscito sobre aprovação ou desaprovação do lulismo. Essa hipótese estava colocada lá atrás. Né? Mas até mesmo o movimento, né, das pesquisas estavam indicando que o plebiscito estava com cara que seria outro. Seria um plebiscito sobre o governo Bolsonaro. Aprova ou não aprova. Né? Mas, de alguma maneira, aí, houve esse movimento, né, que nós reconhecemos que houve o voto útil no bolsonarismo.
né? Acho que não tem muito como negar isso, né? Houve uma migração de última hora para a chapa, né, do Bolsonaro. A minha questão é, o antilulismo, ele voltou com força suficiente nesse momento na política brasileira? O que vocês acham? Porque, como eu disse, no primeiro momento, lá atrás, era uma hipótese, né, que nós achávamos que estava meio que fora do radar, até mesmo por conta de tudo que o Ricardo mesmo descreveu, dos riscos, né, do bolsonarismo na presidência, etc. O antilulismo voltou, o antilulismo está na moda. O que vocês acham, né, dadas aí as demonstrações do eleitorado, né, ontem, né, e como é que vocês estão percebendo isso? Então, acho agora para a gente poder inverter, né, primeiro falou o Jefferson, depois o Ricardo, agora começa o Ricardo, depois a gente passa para o Jefferson. Pode ser? Então, Ricardo, está contigo. Tudo bem. Essa história de lulismo, até é uma expressão que eu não gosto. O lulopetismo é uma coisa que não gosto, eu acho que é depreciativo. Minha opinião. Essa história também de o lulismo, você tem... a gente tem razão. O lulismo é explicável. Porque o lulismo tem história de 50 anos na política, né? Foi deputado constituinte, candidato a governador por São Paulo, perdeu, disputou 3 eleições para presidente, ou 4, perdeu, ganhou 2, fez o maior programa de inclusão social que esse país e o mundo já viu, né? Botou 30 milhões de pessoas para consumir, tirou o país do mapa da fome, foi reconhecido mundialmente, foi chamado pelo presidente dos Estados Unidos como o cara, respeitado no mundo inteiro, mediou vários conflitos no mundo, pagou a dívida externa, emprestou dinheiro para o FMI. Tem erros? Lógico que tem. O que eu não entendo é o bolsonarismo. Ele não fez nada. Deputado por 7 mandatos, 28 anos, no baixo clero, comandando esquema de rachadinha, usando o apartamento do Congresso para comer gente. Me desculpem. Sem respeito, não tem respeito nenhum, não dá para respeitar uma pessoa assim, e existe um bolsonarismo que tem 50 milhões de votos. Eu explico 57 milhões de votos que o Lula teve, mas não consigo explicar os 50 milhões de votos que teve o Bolsonaro. Então, por que é antipetismo? Por que eu vou ser antilulista? Né? Se eu tenho todo esse legado para defender. Por outro lado, é muito lenta no Brasil a formação de novas lideranças. Eu acho que Lula já era para estar aposentado. Se não fosse a prisão injusta dele pelo Moro em 2018, teria surgido uma nova liderança. Acho que tem novas lideranças surgindo, mas muito devagar. O Haddad é uma grande liderança para o futuro. Já na minha visão, o Haddad é o candidato à sucessão de Lula se Lula foi eleito em 2026. Foi eleito em 2022, Haddad é candidato em 2026. Agora, então, eu posso explicar, posso defender o lulismo. O que eu não consigo entender, e consigo até entender o antipetismo justamente pela luta de classes, né? Tanto que você vê 50% ali dos votos vem lá do pessoal de 1 a 2 salários mínimos, que são as pessoas mais sofridas, são as pessoas que são roubadas, têm seus direitos sequestrados todos os dias, nunca tiveram direito. Se você pegar os livros do Laurentino Gomes sobre a escravidão, essas pessoas vivem numa situação semelhante àquela de 200 anos atrás. Então, é isso que a gente tem que enfrentar. Agora, quando você vê os bolsonaristas dizerem que isso é mimimi, não tem fome, na padaria, nunca vi alguém pedir pão na padaria, eu vejo todo dia na padaria onde eu vou.
No supermercado onde eu vou, tem 3, 4 senhoras pedindo para comprar uma dúzia de ovos para ela, todos os dias. Então, acho que, aproveitando para arrematar, para o Jefferson poder falar, o mote dessa campanha não é violência, não é economia, não é corrupção, é fome. Excelente, Ricardo. Excelente. Jefferson, contigo. Então, de algum modo, eu concordo com o Ricardo, porque eu não sei, efetivamente, eu não acredito que tenha sido uma questão de antilulismo. Até porque, se a gente pegar o desenho dessa campanha, a gente vai ver que o PT e o Lula avançou em setores que, inclusive, foram refratários aí, né? Eu dei o exemplo para vocês, a diferença de voto, contando aqui um reduto completamente conservador. Então, acho que existe algum tipo de resistência ao PT, mas eu não classificaria esse desempenho do Bolsonaro como fruto meramente de um antilulismo, né? Eu quero, assim, ressaltar aquilo que eu falei na primeira parte, né? Com tudo isso que eu acho muito fundamental discutir, que o Ricardo colocou, é um presidente de posse de uma série de prerrogativas que, inclusive, ilegais, né, de tomada de decisão, como, por exemplo, agora já está decidido que vai antecipar o pagamento do auxílio para antes, né, do segundo turno, fazendo uso de prerrogativas presidenciais como instrumento de campanha e numa máquina partidária muito forte, com recurso de campanha muito grande. Então, a gente não pode desprezar esse potencial, né? Mas existe um outro aspecto que talvez fica muito difícil da gente mensurar e que eu tenho uma hipótese, não é uma conclusão, não é uma pesquisa, que a gente precisa observar melhor, né? A gente está construindo uma sociedade cada vez mais desindustrializada, cada vez mais precarizada, onde o discurso do empreendedorismo tem sido cada vez maior como alternativa às responsabilidades, né, de geração de emprego, que também depende de políticas públicas. E, junto a essa onda, né, de um empreendedorismo, nós tivemos, apesar de todas as crueldades da pandemia, um discurso que, na época, foi muito forte entre vários trabalhadores informais e pequenos comerciantes, né, que era aquela coisa de que não dava para esperar, que não existe essa história de economia ver depois, impactos que foram ocorrendo em comércios fechados, né? E eu não estou dizendo que as medidas sanitárias estavam erradas, não é isso. É cientificamente provado a necessidade dessas medidas. Mas a própria postura do presidente da República, né, em adiar as medidas de atendimento a essas populações, jogando para a torcida com esse discurso de que as pessoas precisavam trabalhar para comer, que se não morresse de Covid ia morrer de fome, por pior que seja, né, tudo o que aconteceu na pandemia, isso gerou um engajamento, né? E gerou um engajamento no sentido de que hoje parte desses trabalhadores informais, né, parte desses pequenos comerciantes compram a tese de que há uma certa melhoria na economia e que as coisas só não deram certo porque ocorreu uma pandemia e ocorre uma guerra na Ucrânia. Um ponto que eu acho fundamental, Jorge, para voltar no ponto central da sua questão, se seria uma eleição plebiscitária que poderia se encaminhar para uma questão de aprovação ou desaprovação do governo Bolsonaro. Rejeição se pauta. Não existe uma rejeição fixa, porque a pesquisa deu que que era 60, depois foi caindo o percentual de pessoas que rejeitaram Bolsonaro. Rejeição se pauta. Poucas vezes houve um debate mais sério de que, em 2019,
nós tivemos saída recorde de investimento estrangeiro no Brasil, e a pandemia não existia. Que o dólar já saía do controle no final de 2019, e a pandemia não existia. Que em 2019 virou o meme do preço do feijão, a inflação já estava aumentando. E isso não tem sido debatido. 2020, novamente, saída recorde de investimento. Que aí vem o argumento, mas isso aconteceu pela pandemia. O crescimento de investimento estrangeiro no Brasil nesse período não é sequer a reposição do que saiu em 2019 e 2020. Grande parte está concentrado em capital especulativo na Bolsa, e não investimento real, como parte foi perdida em 2019. Esse tipo de debate, ele precisa ser alimentado, a memória precisa ser reavivada para ter um resultado prático. Porque o que tem vencido são essas reproduções simplificadas de que a pandemia, de que quem queria fechar o comércio é que é responsável por essa tragédia de um ministro da Economia que se mostrou várias vezes, né, incapaz de ocupar o cargo, porque ele é um grande empresário, entende o setor financeiro, mas não sabe nada de macroeconomia. Né? Um outro ponto, que é sempre essa comparação de trazer, o que a esquerda fez na Argentina? Que a esquerda... Ok, a gente tem uma inflação altíssima na Argentina, caminhando para a casa dos 80. Mas por que é que ninguém debate que o Macri assumiu com menos de 25% e entregou com 60%? Então, o desarranjo do processo inflacionário na Argentina não é obra, não é turno, simplesmente dos erros da esquerda argentina que eles querem colocar como responsabilidade brasileira. Então, só fugir desse debate não adianta, porque é importante dizer que as políticas defendidas pelo Maurício Macri, muitas delas implementadas de modo autoritário por decreto, são as mesmas políticas defendidas pelo Paulo Guedes, pela Turma do Novo, pelo MBL, e que simplesmente, quando as coisas deram errado, requentaram aquele argumento que é um argumento desonesto, de que isso aconteceu porque ele não foi liberal o suficiente. O que é ser liberal o suficiente? Então, essa hipocrisia ela precisa ser, de um certo modo, enfrentada. A rejeição, ela se pauta. Ela não é algo mágico. Muito bom. Inclusive, eu digo que concordo bastante com ambos aí nas questões. E agora eu vou jogar uma bomba e vou sair correndo para vocês, que eu quero ouvir um pouco, né? A gente poderia olhar diante do que, né, tivemos de resultados eleitorais pelo lado direito, né, e discutir, por exemplo, como é que foi a performance da Tebet, da Tronic, né, do Padre Hellman, Hellstones, Flintstones, não, deixa para lá. Padre Flintstone, inclusive pobre Jorge Aragão, que parece com o cara. Jorge Aragão parece um cara muito mais bacana do que o padre lá, enfim. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês do campo da esquerda. Como eu falei, a questão de jogar e sair correndo, né? E o que a gente pode imaginar do futuro de Ciro Gomes depois dessas eleições de 2022? Tem futuro? O que a gente pode arriscar aí, né? Como eu falei, até antes da gente começar, o Mangabeira ontem mesmo, né, já anunciou publicamente na Folha de São Paulo o apoio à campanha do Lula no segundo turno, né? Enfim, quero ouvir de vocês o que pensar, né, de Ciro Gomes nesse 3 de outubro de 2022. Agora vamos inverter, agora vai o Jefferson e depois o Ricardo, e deixem aberto também para quem quiser fazer questões, né, para os nossos convidados também, pode ficar à vontade. Essa daqui já vai ser tipo meio que a saideira, né, do nosso encontro aqui do Voyeur. Depois eu vou dar mais uma rodada para que eles façam as considerações finais deles. Mas quem quiser fazer alguma questão, como eu falei, pode ser pelo chat, pode ser ligando o microfone, fiquem à vontade.
Mas, de toda maneira, é essa questão que eu jogo para vocês aí. E o Ciro Gomes? E o Ciro, hein? O que vocês compreendem, o que vocês imaginam sobre esse personagem, que, sem dúvida alguma, é importante da nova república. O cara que está aí, né, governo Itamar Franco, etc., né? Enfim, quero ouvir vocês. Primeiro, Jefferson. Bom, o Ciro, o resultado das urnas de Sobral, acho que diz muito sobre os erros na condução da campanha do Ciro Gomes, né? Ele perdeu em Sobral, ele não conseguiu sequer o segundo lugar com Roberto Cláudio, que era o candidato ao governo que ele apoiava, né? E ainda viu a vitória do Camilo Santana para o Senado. Então, eu acho que o Ceará, quando ele disse, como último pronunciamento do debate de povo Ceará, faça de mim o que achar justo, né? O que quiser, porque eu devo tudo o que eu conquistei na política a ele. Então, acho que os resultados ali respondem o que aconteceu com o Ciro. Agora, futuro, eu acho bem difícil a gente fazer uma previsão, mas depende de uma coisa que era muito cobrada do PT, né? Vai fazer autocrítica, né? Porque sempre que essa palavra apareceu na política, foi direcionada ao PT. O PT tem que fazer autocrítica, né? Por uma série de erros que as pessoas apontavam, a questão do impeachment, tem que fazer autocrítica. O próprio Ciro falou isso em várias ocasiões, né? Então, acho que precisa de que ele dê o exemplo de que aquilo que ele pregou por anos, ele tem condições de fazer. O Ciro, a gente sabe que, apesar de ser um político muito importante, ele peca porque é exageradamente personalista, né? E isso está colocado nas dificuldades que ele tem de se manter nos partidos políticos, né? Uma outra coisa que é fundamental fazer uma discussão é o que acontece no PDT que atraiu e não expulsou a extrema-direita da Nova Resistência, né? Por que o Ciro se apropriou de muitas das teses do Aldo Rebelo, lá do chamado Quinto Movimento, que ataca de uma maneira descontextualizada todas as políticas como se fossem identitárias. Como se defender certas identidades sociais e étnicas não tivesse fundamento material, né? Como se uma candidata trans fosse defender na pauta apenas uma questão da orientação sexual e não a defesa de não morrer cada dia pela violência que está colocada, né, no Brasil, na questão de gênero, como se uma mulher que entra na campanha e faz questão de defender a sua posição enquanto mulher preta, não tivesse muitas vezes, sendo moradora das periferias, a preocupação de ter que alimentar seus filhos, porque são boa parte mães que sustentam, que lideram famílias, ou que ainda que dividam essa responsabilidade com o marido, se não fosse aquela mãe que está com medo todo dia nas grandes cidades de ter a inviolabilidade do lar desrespeitada, né? Então, isso a esquerda também precisa amadurecer, e o Ciro, sobretudo, porque ele deu espaço para essa pauta. É só ver. Acho importante as pessoas darem uma olhada nas campanhas do Aldo Rebelo, fazendo uma exaltação, até estética, né, aos símbolos de um nacionalismo muito, com alguns detalhes muito próximos ali do integralismo, né? E o Ciro reproduziu isso, do identitarismo, que isso, que aquilo. Ora, né? Ele vai precisar, se ele quiser se tornar um candidato competitivo de esquerda, fazer autocrítica e reconhecer os fundamentos materiais daquilo que eles chamam, de maneira depreciativa, de identitarismo, né? Porque, como o Ricardo colocou muito bem, enquanto a extrema-direita puxou a corda por um lado, esses grupos chamados de maneira reducionista de identitarismo também se mostraram vencedores nessa eleição, né? Renato Freitas, né, que sofreu uma perseguição covarde no município lá de Curitiba, agora ganhando como deputado estadual,
né? Então, é importante, se o Ciro quiser ter futuro na política como alguém que fala à esquerda, ele precisa fazer essa autocrítica. Sobretudo de ter estado num partido que não corou, não ficou com vergonha de permitir a permanência da Nova Resistência e de ter incorporado essas teses que ignoram a importância de entender a diversidade da sociedade brasileira. E pior do que isso, ele terminou o primeiro turno embarcando no udenismo mais tacanho, né? Então, é preciso que ele repense o caminho que vai seguir. Excelente, Jefferson. Ricardo, depois eu entro nas questões que elas colocaram aqui no chat para a gente poder fazer a rodada final. Mas eu quero ouvir o Ricardo e o que ele pensa, né, do Ciro. Ok. Primeiro, bom lembrar que o Ciro começou a vida política dele no PDS, que era o partido que sustentava o final da ditadura ali. O pai dele era do PDS. Ele foi prefeito, se não me engano, biônico de Fortaleza pelo PDS. Depois que ele foi tendo, mas sempre como prefeito muito bem reconhecido administrativamente, né? O trabalho do Ciro Gomes na educação, tanto em Sobral quanto em Fortaleza, quanto no estado do Ceará, é muito bem reconhecido. Pô, foi ministro da Fazenda do Itamar, ministro de Integração Regional do próprio Lula, e Lula desmentiu ele no debate, né? Ele não saiu porque discordava, ele saiu para ser candidato a deputado. E Lula falou, eu pedi para você não sair, eu queria que você fosse presidente do BNDES. Foi um momento de DR muito bom, muito esclarecedor. Mas eu tenho para mim que o projeto de Ciro nessa eleição era um projeto visando 2026. Um projeto de centro-direita. A minha intuição é que ele queria ser o substituto de Bolsonaro em 2026, quer dizer, derrotava Lula ou enfraquecia Lula para ser a opção para 2026, substituir esse eleitorado de centro-direita. Mas ele viu que deu errado. Deu errado, que ele saiu 4 vezes menor do que na última eleição. Essa é a 4ª eleição que ele concorre. Em 2018, ele teve 12% dos votos, chegou a essa vez com 3, alguma coisa. Muito menor. Por isso que hoje o movimento do PDT com o PT, hoje, na data de hoje, as tratativas já estão em curso, o partido, pelo menos, vai apoiar. Não sei se Ciro pessoalmente vai fazer esse apoio ao PT, ou seja, o partido decidiu, pelo menos, o que me parece, voltar ao seu curso normal de esquerda, se deslocado para esse projeto eleitoral de Ciro 2016 de centro-direita. Não sei se ele vai acompanhar. Seria bem-vindo. Seria bem-vindo. Sem dúvida, sem dúvida. Excelente, Ricardo. Bom, vamos então às nossas queridas aqui da audiência fizeram 2 questões. Eu vou encaminhar agora para vocês, eu vou fazer a leitura delas, né? Eu vou pedir para vocês responderem em bloco, né? Acho que dessa vez agora a gente inverte de novo. Agora é Ricardo, né? Depois o Jefferson. E eu vou aproveitar e pedir para vocês, ao término, né, também fazerem as considerações finais de vocês, né? De modo que a gente possa encaminhar para a gente poder finalizar essa edição, essa rodada do Voyeur Político. Então, vamos nós. Primeiro aqui é a Patrícia, né? A Patrícia é meio que uma discussão do papo meio Márcia Tiburi, né? Como é que é possível conversar com um fascista? A questão que me assombra desde o resultado de ontem, como dialogar com essa galera que ainda usa o discurso da Venezuela, aborto, perseguição aos cristãos e todas as teorias da conspiração que esse governo criou, né? Que é uma pergunta muito difícil, né? Um mês de militância pela frente, não sei mais o que fazer, indo para não chorar, como disse aqui a Patrícia, né? Essa é a questão 1. Adriana Lima. Excelente debate, obrigado, Adriano, obrigado, inclusive, pela presença, né? Assim como também a Patrícia aqui. O bolsonarismo foi ampliado com a eleição dos seus aliados e ex-ministros? Boa questão, boa questão.
Qual o fundo desse movimento que tornou-se maior que o Bolsonaro? Obrigada, né? Inclusive duas questões muito boas, né? E também difíceis, né, de análise, mas é isso. Então eu passo agora primeiro para o Ricardo, né? Ricardo, como eu falei, responder em bloco, né, as duas questões, e depois a gente passa para o Jefferson. Vocês fazem as considerações finais de vocês, aí eu faço depois a finalização geral dessa rodada aqui do Voyeur. Primeiro, então, o Ricardo, vai lá. Obrigado, Adriana e Patrícia, pelas perguntas. Primeiro, eu acho que não há necessidade de dialogar com fascista. Nós não estamos procurando, acho que o PT não vai pedir o voto dos partidos que defenderam os fascistas. Se procurar ali o apoio da Simone Tebet, embora na eleição de 2018 ela apoiou o Bolsonaro, mas eu acho que ela não comunga desses ideais fascistas, nem o Ciro, e talvez nem a Soraya. Eu acho que não há necessidade de dialogar com gente que pensa dessa maneira. A palavra aborto me despertou uma vontade de fazer uma reclamação, porque a gente não discutiu nessa campanha temas fundamentais, até mesmo com medo da reação do eleitorado conservador. Inclusive, o meu candidato a governador, fiz uma crítica a ele, votei nele, mas fiz a crítica, ele recuou de duas questões fundamentais para se discutir no Brasil hoje: aborto e descriminalização das drogas. Ele recuou dois assuntos para não melindrar o eleitorado conservador, que foi o Marcelo Freixo. Eu acho que em toda eleição você tem que ter alguém para discutir essas coisas, até para que esses assuntos evoluam, né? Não dá para a gente se pautar pelo que há de mais conservador, que é o que está dominando. E quanto ao bolsonarismo, se cresceu, sim, cresceu, sem dúvida alguma. Os ministros mais ideológicos e mais, posso dizer, imbecilizados, posso, né? Foram eleitos. Né? Os piores ministros do governo Bolsonaro, acho que todos são ruins, mas os piores foram eleitos. Né? E mesmo o Bolsonaro perdendo no segundo turno, vai ser difícil, mas não é impossível. Mas a luta vai ser muito grande para derrotar o bolsonarismo, que vai continuar ativo no Congresso, na vida da nosso vizinho, na nossa casa, na nossa família, na nossa rua. Infelizmente, tiraram do armário um monstro que habitava, que a gente não conhecia. Tem mais alguma coisa? Não, e eu agradeço a oportunidade de participar aqui do Voyeur Político, gostei muito. Espero que me chame de novo e desculpem se eu me empolgo às vezes. Muito obrigado, boa noite. Nada, Ricardo, a gente agradece. A gente que estava querendo era a sua eloquência mesmo nessa discussão. Agora o Jefferson também poder conversar um pouco com a Adriana e com a Patrícia e depois também fazer as considerações finais. Certo. Bom, eu vou até inverter a ordem das questões, porque uma é muito mais objetiva, assim, né? E a outra é muito, no meu caso, seria um exercício, talvez, de teorizar e menos de dominar essa resposta. Mas a primeira é sobre a questão da ampliação do bolsonarismo. O que me parece é que é uma consolidação do movimento e uma institucionalização desse movimento para dentro do Congresso, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar em termos de resultados, né, ele tem um pouco mais voto do que teve no primeiro turno, mas ele começou a perder espaço, por exemplo, nas grandes cidades, né? Inclusive na capital de São Paulo, por exemplo. Né? Então, eu vejo muito mais um movimento de consolidação que vai fazer com que o bolsonarismo esteja, por muito tempo, talvez, né, ou por algum tempo, vivo na política nacional. Porque a grande questão é que esse tipo de movimento, que faz apelos tão focados em questões da moral, que usa muito da lógica da divisão da sociedade, da criação de certos espantalhos, né? Esses movimentos não se resolvem, né, apenas pela via eleitoral, né? Esse movimento ele depende de uma vivacidade da sociedade civil, e a gente vê vários núcleos,
candidaturas coletivas, né? A gente vê as pessoas se esforçando. Agora, em algumas regiões do Brasil, como é o caso do interior aqui de São Paulo, a situação é bem complicada, né? Porque não há nem uma campanha muito forte, não houve uma campanha muito forte do PT até o momento, né? Nem pessoas fazendo campanha profissional não tinha, dependia de uma militância que foi ficando cada vez menor ao longo do tempo, com poucos recursos, muitas vezes amedrontadas, né, pelas ameaças de violência. Tanto é que o Haddad veio em Ribeirão, não pôde fazer o comício, por conta, supostamente, de uma ameaça que a Polícia Federal identificou. Então, tudo isso dificultou muito todo o trabalho eleitoral para enfrentar o bolsonarismo. E talvez essa seja um bom sinal. Porque se com todos esses mecanismos não houve um aumento substancial dos votos, né, talvez a gente tenha que olhar dessa forma, de entender que o movimento se consolidou, se institucionalizou, mas ele não avançou para além do grupo que já o sustentava nas eleições anteriores, né? E por outro lado, a gente não pode entender isso como uma declaração de que ele vai, vai, vai se dissipar naturalmente, porque não é assim. Esse tipo de movimento precisa ser enfrentado no dia a dia, precisa ser enfrentado nas ruas, a rejeição a ele precisa ser pautada, e vejo que faltou muito desse tipo de movimento para demonstrar os limites, as contradições e esclarecer melhor para a população, né? Em alguns momentos, a campanha do Lula acertou com os vídeos que se tornaram virais, né? Esse tipo de ação precisa ser feita. A própria atuação de influencers como Felipe Neto pôde, em algum momento, contrabalançar a essa militância virtual que o Bolsonaro tem, mas agora a militância virtual ela precisa de uma militância referencial também nas ruas, né? E o bolsonarismo está na estética, nos movimentos de 7 de setembro, pessoas de camisa da seleção brasileira, está no discurso, né? Em relação pátria e família, e que talvez seja importante dizer que a esquerda, mais do que eles, defende a família. A diferença é que a esquerda não tem a pretensão de delimitar ou de excluir modelos familiares, né? Mas que a esquerda defende a família, ao contrário daqueles que defendem, inclusive, a marginalização, a criminalização de pessoas, dependendo aí da sua orientação sexual, né? Então, assim, é preciso dizer, olha, a esquerda defende a família, tudo que foi feito foi pela família, né? O que o Lula fez bem de lembrar no debate que precisa ser reformulado, Bolsa Família é para a mulher, que boa parte é responsável por manter a unidade familiar, e que boa parte é abandonada, muitas vezes, né, pelos pais dos filhos. Minha Casa Minha Vida era para a mulher. Então, há um processo aí de cuidar da família, de investimentos na educação, né? Isso precisa ser dito, né? E aí eu já entro um pouco na questão da Patrícia. Bom, quem é fascista, eu acho que não tem muito mesmo como dialogar. Agora, a gente tem uma parcela da sociedade que é um voto possível de ser conquistado, e tem gente que vota no Bolsonaro por outros fatores, como os fatores religiosos, né? Não dá para a gente imaginar que os 30% de evangélicos no Brasil seja automaticamente fascista porque votou no Bolsonaro. Talvez os canais de diálogos sejam com essas pessoas, né? Com as pessoas que alimentam certos medos, ou que têm medos que são alimentados por certas lideranças religiosas. Existem caminhos, agora, o término das eleições, a gente tem o pastor, se não me engano, é Henrique, né? Pastor aí do Rio de Janeiro, eleito pelo PSOL, é isso? Né? A gente tem um pastor, ele tem uma penetração muito grande, né? Tanto pela religião quanto pela sua trajetória de progressista, né? E em São Paulo, o caso do padre Júlio Lancelotti. Então, existem pessoas religiosas do nosso campo e que talvez possam orientar melhor como a campanha deve interpelar e conversar com alguém que foi, de alguma maneira, convencido de um medo que é um medo, passa a ser real, mas que foi criado, foi dissimulado por alguém, né? Então, a grande questão é conversar com essas pessoas, né?
E aí o discurso da Venezuela, da perseguição aos cristãos, que são as teorias da conspiração, a gente precisa rebater pelo exemplo, né? O Lula não é o Maduro. Ele governou 2 mandatos, jamais deu golpe, né? Saiu com aprovação recorde, poderia tentar fazer qualquer processo de desfiguração da Constituição, como o atual presidente faz, né? Ele poderia comprar um embate com os outros poderes, como o atual presidente faz, e jamais fez. Então, o Lula não é o Maduro, né? E não que a gente precise negar a experiência venezuelana, só precisa pontuar que existem diferenças, né? A questão da perseguição aos cristãos foram 14 anos do PT, e não ocorreu. Ao contrário, o que aconteceu nos últimos anos foi a perseguição para as pessoas, nos últimos anos agora recentes, para as pessoas de religião de matriz africana, né? Então, talvez a grande questão é essa, contra essas teorias da conspiração, rememorar as pessoas de que não faz sentido esses medos, né? Eles nunca foram reais. Eles nunca tiveram nem no discurso, nem na prática política do PT, do Lula ou dos petistas. Excelente, excelente, Jefferson. Bom, eu queria encaminhar agora para poder fechar, agradecer, né, mais uma vez aqui, né, a presença do Jefferson lá em interior de São Paulo, Ricardo aqui na nossa planície, né? A gente, e também, evidentemente, né, a audiência, né, compareceu, a Patrícia, a Adriana, que colocaram questões. Eu acho que as próximas semanas elas vão ser semanas que elas, sem dúvida alguma, acho que vão tirar um pouco o sono de todos nós. Não prometem ser semanas tranquilas, mas eu acho que, seja lá como for, acho que as duas falas, tanto de Ricardo quanto de Jefferson, eu acho que, e até as perguntas também, elas colocam aí um cenário de que nada é tão simples. Eu acho que nós temos aí um longo e complexo trabalho pela frente com esse país, né? Se nós quisermos, inclusive, uma sociedade que ela democratize parâmetros de civilização para a sua população. É basicamente isso. Pelo menos isso. Nós não conseguimos fazer nem isso ainda, né? Ainda mais numa situação dessas. Toda a perplexidade, como é do Ricardo aí, né, desse contingente de eleitorado que fez a opção que fez, né, mesmo em virtude de tudo que nós assistimos de pandemia, crueldade, perversidade e etc. Bom, fechamos então essa 7ª rodada do Voyeur Político. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, todo mundo que está depois vendo no YouTube, né, e chegou até esse momento. Queria agradecer a audiência e certamente vamos fazer uma 8ª rodada de eleições ainda, porque o assunto não acabou, né? A gente vai continuar discutindo lá para o dia 30, né, o segundo turno, esperando que nós tenhamos ainda mais resultados a comemorar, né, ao final do segundo turno. Então, agradeço mais uma vez, reitero, esse é o projeto Voyeur Político, projeto de extensão universitária, sediado no Departamento de Ciências Sociais da UF Campus, coordenado por mim, professor George Coutinho, professor da área de Ciência Política. Então, vamos aqui agora encerrar a gravação, temos mais a 7ª rodada de eleições. Agora vamos